Capítulo 12. Durante o jantar, conversaram somente sobre assuntos sem importância, o que foi providencial, uma vez que Lúcia ainda se sentia um pouco fraca. Mas depois de devorar quase 2 pratos inteiros de macarronada, a cor do rosto voltou, fazendo-a se sentir melhor. Tenho que admitir que não ficou ruim, provocou. Vindo de você, vou considerar como um elogio. Retrucou Torã enquanto secava a louça que ela lavava. Depois que terminaram de organizar a cozinha, voltaram para a sala e Lúcia se sentou numa das extremidades do sofá, deixando uma pequena almofada no colo. Ela agarrou aquele pedaço de espuma coberta com tecido, como se fosse um escudo que a protegeria de tudo que fosse ruim ou bizarro. Torã se sentia desconfortável, apesar da aparência tranquila. Lembrava-se da última vez em que tentaram conversar e ela o expulsara. Por se tratar de uma situação bem complexa, ainda existia o receio de que ela tivesse a mesma reação. Deu alguns passos pela sala e acabou permanecendo em pé, próximo à janela. Você não vai se sentar? Daqui a pouco. Preciso organizar meus pensamentos antes de começar a falar, para não a impressionar tanto, e eu penso melhor longe de você. Além do anseio que sentiam quando estavam próximos, ele sabia que se ficasse perto dela acabaria lendo seus pensamentos, o que poderia dispersá-lo num momento tão importante como aquele. Lúcia sentiu o rosto corar e desviou os olhos por alguns segundos. Era nítido que os dois sentiam a eletricidade passando, mas achou melhor não fazer nenhum comentário e apenas esperar. Torã respirou fundo. Antes de começar, quero que saiba que não sou louco e não tenho nenhum interesse em mentir para você. Então, tudo o que eu disser será verdade. Você mentiu o seu nome? Por quê? Torã Nagur. Não é um nome comum e poderia chamar a atenção das pessoas. E a última coisa que quero é que isso aconteça. Henrique é um nome mais conhecido e familiar. E isso é bom. Por que me procurou? E por que somente agora? Falou baixinho. Torã passou a mão pelo cabelo enquanto olhava para a rua lá embaixo, acompanhando o movimento de carros. Vamos devagar, por favor. Voltou a cabeça para onde ela estava e quando a encarou deu início à explicação. A sua mãe biológica se chamava Moná e era uma excelente e respeitada bióloga. Na época, ela integrava uma equipe de profissionais altamente qualificados e chegou a realizar ótimos trabalhos, envolvendo pesquisas científicas em diversas áreas. Moná era a única filha de Hazek. Ele tinha verdadeira adoração por ela, e quando ficou viúvo, ela se tornou seu bem mais precioso. O seu avô sempre ocupou cargos importantes, que lhe deram alguma influência. Ele já foi gestor público, conselheiro do Ministério Interplanetário, e atualmente é um dos responsáveis pelo... Inter o quê? Por acaso meu avô é um lunático? Interrompeu a explicação um tanto quanto surpresa. Torã não conseguiu evitar sorrir ao ouvir aquelas palavras. Ele sabia que Lúcia estava longe de ser uma pessoa mística ou transcendental. E o jeito dela de acreditar apenas no que a ciência explicava a tornava descrente para muitas coisas. O que realmente quer dizer com a palavra lunático? Ele é um ufólogo? Quero dizer, estas pessoas que dedicam suas vidas estudando relatos e falsos registros relacionados aos OVNIs, e se for algum problema? Um traço de um sorriso quase irônico surgiu na face dela. Problema algum, só acho que a vida é relativamente curta para as pessoas perderem tempo com bobagens. O olhar enigmático que ele lhe dirigiu deixou-a perturbada, fazendo com que desviasse os olhos para a almofada que estava segurando.
Toran não sabia ao certo o que responder. Por fim, disse: acho que precisará rever alguns conceitos. Existem milhares de coisas acontecendo ao nosso redor sem que tenhamos ciência. Falando desta maneira, você até me surpreende. Por acaso é algum filósofo? Disse em tom de brincadeira. Não, sou um cientista e venho de uma família de cientistas. O meu pai é amigo de seu avô. Por isso, conheço sua história na íntegra. Ok, desculpe a interrupção. Levantou as mãos para se desculpar. Continue o que estava falando. Toran voltou a olhar para as pessoas que passavam pela avenida, enquanto pensava o que dizer. Bom, num desses trabalhos em que a sua mãe esteve envolvida, ela conheceu um geólogo inglês chamado Thomas. Eles tiveram um breve relacionamento durante o pouco tempo em que esteve trabalhando na região do Reino Unido. Nós geralmente procuramos ter muito cuidado para não nos vincularmos. Por isso, as equipes de pesquisa de campo são sempre substituídas em forma de rodízios. Ele virou-se para olhá-la novamente. Quando sua mãe retornou para casa, ela percebeu algumas mudanças fisiológicas, constatando a gestação. Lúcia se encolheu no sofá, abraçando ainda mais a almofada que estava segurando. O que ela fez? Na época se desesperou e contou confidencialmente para uma amiga. Era notório que havia algo errado, já que Moná começou a se sentir mal. Hazek não sabia mais o que pensar ou fazer. E então? Bom, resumindo, passadas algumas horas o seu avô já sabia da gravidez e ficou furioso. Como ele soube? Pela própria amiga. Como disse, o seu avô é muito influente e são raras as pessoas que dizem não a ele. E ele ficou furioso somente porque ela estava grávida do namorado? Que preconceituoso! O motivo não foi a gravidez em si, mas o relacionamento que ela manteve com seu pai. Era contra as regras. Mas por quê? Ele era de outra nacionalidade? Perguntou confusa. Após alguns segundos, Toran respondeu: pode-se dizer que sim. Após uma terrível discussão, sua mãe retornou para contar a Tomás sobre você. A partir daquele dia, decidiram ficar juntos, e seu avô não teve mais notícias deles por um bom tempo. Eles viveram se escondendo? Sim, foi exatamente o que aconteceu. O seu avô quase enlouqueceu com o desaparecimento da filha. Hazek usou todos os recursos de que dispunha para encontrá-la, mas foi tudo em vão. Sendo ele um genitor dedicado e ela a única sucessora, Hazek traçou vários planos de vida para Moná, mas todos os sonhos foram jogados fora de uma hora para outra. E tudo por minha causa. Ele deve ter ódio de mim. Toran se aproximou, sentando-se ao lado dela enquanto segurava as mãos, que estavam geladas. Não, não é nada disso. Seu avô não vê a hora de conhecê-la pessoalmente. Ele se arrependeu muito desde então. Eu sempre mando registros e imagens suas e ele sempre me pede mais. Não para de elogiá-la e de falar da semelhança que tem com sua mãe. Lúcia, sem pensar muito, se jogou nos braços dele com força. Um abraço que Toran retribuiu com a mesma intensidade. Não dava para avaliar quem estava precisando mais daquele abraço. Provavelmente ambos. Ele sentiu a fragilidade, as angústias e os temores dela, procurando acalmá-la enquanto passava as mãos em movimentos circulares em suas costas. Como é bom senti-la segura em meus braços novamente. Se eu pudesse poupá-la de tudo, já teria feito, somente para não a ver sofrer, refletiu preocupado. Lúcia se viu protegida e em casa ao ser envolvida por ele. Nas últimas 2 semanas, sempre que esteve em apuros, era no aconchego daqueles braços que gostava de ficar.
e mesmo que inconscientemente, já estava ficando viciada na segurança que Torã lhe passava. Minha vontade é ficar aqui quietinha, sentindo sua respiração, sua força, seu perfume, seu gosto, refletiu Lúcia, já totalmente embriagada com a presença dele. Torã estremeceu quase que instantaneamente. O pouco autocontrole evaporou quando ouviu os pensamentos e sentiu o desejo dela. Quando se distanciaram um pouco para se olharem, o inevitável aconteceu. A mão dele deslizou sobre o pescoço dela e, em seguida, entrelaçou os dedos nos cabelos, inclinando a cabeça de Lúcia para trás. Os olhos acinzentados alternavam entre a boca e o olhar. Enquanto Torã lentamente diminuía a distância entre eles, Lúcia sentia o coração palpitar e a respiração falhar. Então, fechou os olhos e esperou. A princípio, a boca dele encostou suavemente nos lábios trêmulos de Lúcia. O contato foi gentil e delicado, resultando num beijo doce e cheio de ternura. Mas, assim que ela se abriu, ele passou a beijá-la com mais intensidade e prazer, e Lúcia, sem qualquer medo ou pudor, retribuiu. O beijo foi longo, profundo e arrebatador. Lúcia nunca havia sido beijada daquela forma e sentiu a lógica desaparecer quase que instantaneamente. Nada mais importava naquele instante, apenas os beijos e as carícias dele. Quando ela já estava quase sem ar, Torã começou a beijar seu pescoço e rosto, num ritmo mais lento e prazeroso. Os lábios dele provocavam arrepios de prazer na pele quente, deixando a temperatura dela quase que em ebulição. Lúcia o ouviu repetir o nome dela várias vezes e, num ímpeto, segurou-o pela camisa e voltou a beijá-lo, sem barreiras, com toda a intensidade que queria e precisava. As mãos exigiam senti-lo mais próximo, e quando se deu conta, ela já estava em contato com a pele dele, chamando-o para mais perto. No momento que os dedos deslizavam pelas imensas costas, inexplicavelmente o telefone tocou. Os dois pararam de se beijar, mas continuaram juntos, grudados, testa com testa. A respiração ofegante aos poucos foi se regularizando, enquanto o telefone continuava tocando insistentemente. Ela não sabia se não tinha forças para se levantar e atender, ou se simplesmente não queria sair de perto dele. A cabeça rodava, o coração ainda batia forte e o tremor também não havia passado. O barulho cessou por alguns instantes, mas voltou logo em seguida com força total. "Deixa que eu pego para você", disse Torã, levantando-se do sofá para buscar o telefone. Assim que entregou o aparelho, se dirigiu à cozinha para que ela tivesse um pouco de privacidade. "O que estou fazendo? Não consigo ter controle nenhum dos meus sentimentos e minhas atitudes. E quanto melhor a conheço, mais complicado fica, mais intenso, mais perigoso. Eu estou simplesmente louco por ela, esta é a verdade. Louco de desejo, louco de amor, louco de carinho e atenção, louco, louco, louco", pensou. "Nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, não com esta intensidade." Torã acordou dos devaneios quando Lúcia apareceu na cozinha, com o cabelo mais arrumado e a pele sem o rubor que tanto adorava. "Era minha mãe", justificou sem olhá-lo diretamente. "Ela ficou preocupada comigo quando conversamos esta manhã, mas a tranquilizei de que está tudo bem." "E ela teve motivos para ficar preocupada?" Lúcia negou com a cabeça enquanto abriu o armário para pegar um copo. "Você aceita um suco?" Mudou de assunto.
Turan se posicionou atrás dela, virando-a para que ficasse de frente para ele. Como consegue fazer isso? Perguntou Lúcia surpresa. Isso o quê? Eu não percebo você se aproximar. E quando vejo, já está ao meu lado. E não é a primeira e nem segunda vez que acontece. Isso agora não tem importância. Mas na hora certa eu explicarei. Existem ainda muitas coisas a serem faladas, mas preciso ir. Está tarde e você precisa descansar. Não, por favor, não vá embora. Eu preciso ir. Ele estava tão entretido naquele olhar que nem percebeu que respondeu a um pensamento. Depois do que aconteceu entre nós, não poderei mais me descuidar. Você não gostou? Perguntou, temerosa. Ele sorriu enquanto passava a mão pelo rosto dela, contornando cada traço, para que pudesse memorizar. O que você acha? Disse com os olhos brilhando. Ela retribuiu o sorriso e o abraçou pela cintura, encostando a cabeça no tórax dele. Turan, por sua vez, respirou fundo, apertando-a bem junto a ele, querendo sentir aquele perfume mais uma vez. Se soubesse como realmente me sinto em relação a você, acho que te assustaria. Sem dúvida que sim. Você sabe muito bem o que senti agora há pouco. E antes que a gente perca totalmente o controle, eu quero o melhor. Eu preciso que você saiba de tudo para que não ocorra nenhum tipo de arrependimento de sua parte. E por que isso poderia acontecer? Perguntou, voltando a olhá-lo. Por quê? Quantos porquês? Achei que somente as crianças passavam por esta fase, falou sorrindo. Seu bobo, não tente me enrolar, mas tudo bem. Eu sei que tenho muitas perguntas para fazer. Parece que para cada coisa que descubro surgem mais 100 dúvidas na minha cabeça. Turan passou a mão pelo cabelo dela, encantado com a suavidade e com o brilho. Ele queria que o tempo parasse naquele momento. Estava sério quando voltou a falar. Eu vou precisar me ausentar por uns dias, mas quando voltar virei te procurar para continuarmos nossa conversa. Prometo não demorar muito. Turan sentiu a fisionomia de Lúcia mudar na mesma hora. Vai viajar a negócios? Perguntou sem deixar transparecer a tristeza que sentia. Em parte sim, mas também preciso ver Zair. Ele passa por alguns problemas e eu me prontifiquei a ajudá-lo. É seu amigo? Havia uma mistura de preocupação com curiosidade na fala dela. Não, Zair é meu pai. Ele é meu pai. Passados alguns segundos, Lúcia disse: eu já deveria imaginar que aquela história de ser o único parente do Senhor Pedro não era verdade. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos e cuidadosamente falou: não fique brava. Foi o único jeito que achei de me aproximar de você sem levantar suspeitas. Tanto Pedro quanto Antônio são pessoas maravilhosas que me auxiliaram nesses anos de vigia. E eles também me ajudam a cuidar e a proteger você. Lúcia não sentiu medo das palavras dele. Talvez mais tarde, quando estivesse sozinha, mas não naquele momento com ele por perto. E quanto ao meu avô? Ele ainda mora sozinho? Tem alguém que o ajuda? Ele é muito velhinho? Hazek, depois de 5 anos da morte de sua mãe, se relacionou novamente e se tornou genitor de Briana. Hoje ela está com 15 anos. Pelo que consta, parece ser uma boa menina. Então, ele não está sozinho? Isso me tranquiliza um pouco. Seu avô acabou decidindo por manter Geranda por perto, mais por conveniência do que por qualquer outro sentimento. E ela não esconde que gosta mais do status de estar com ele do que propriamente dele. Ela sabe de mim?
Torã olhou bem dentro daqueles olhos verdes e disse: Não, Lude, ninguém sabe de sua existência, nem a minha família. Somente eu, o seu avô Isomar, um amigo de muitos anos e em quem eu confio plenamente. Lúcia sentiu uma agradável sensação quando foi chamada pelo apelido e sorriu. Eu posso te chamar desse jeito também? Perguntou ele ao acariciar o seu rosto. Claro que pode. Eu gostei de ouvir você me chamando de Lude. Fico feliz, agora preciso ir. Você me acompanha até a porta? Tem certeza de que quer ir? Nenhuma certeza. E se continuar me olhando assim, eu posso não mais responder pelos meus atos. Agora vamos, já. Esse seu lado mandão é bem dominante, não? Disse colocando uma das mãos na cintura. Torã não conseguiu evitar uma risada. Você não viu nada, respondeu enquanto caminhavam de mãos dadas até a sala. As pessoas que convivem comigo que o digam. Assim que abriu a porta, Lúcia sentiu um aperto no coração. A saudade já estava começando a doer. Promete, por favor, que ficará bem. Vai se cuidar e se alimentar? Pediu Torã. Estou bem e ficarei bem. Se precisar de algo, ligue naquele número que você tem, que Zomar me dará o recado. Vocês usam nomes tão diferentes. De que país está falando, afinal de contas? Vamos deixar esta pergunta para o nosso próximo encontro. Você já recebeu informações demais por hoje? Talvez tenha razão, declarou meio cabisbaixa. Eu sempre tenho. Provocou-a intencionalmente. Não começa, respondeu no mesmo tom de brincadeira. Torã ergueu o rosto dela, segurando levemente o queixo, enquanto prendia o olhar no dela, até que um redemoinho de sentimentos começou a girar novamente em torno deles. Ficarei com saudades, disse com toda a sinceridade. Eu também. As faces de Lúcia coraram um pouco. Algo me diz que não devo perguntar novamente ao porteiro se você passou por lá. Estou certa? Perguntou desconfiada. Certíssima. Respondeu com aquele jeito de moleque travesso. Por que não estou com medo de você agora? Porque no fundo confia em mim, você precisa confiar em mim. Então, passados alguns segundos, ela finalmente disse: se cuida também. E juntando toda a coragem que ainda restava, ficou na pontinha dos pés e depositou um leve beijo naqueles lábios macios. Antes que o controle desaparecesse, virou-se para fechar a porta.